Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Deixa eu dar uma olhada aqui. O pessoal tá entrando. Boa tarde. Carolis. Carolis, é Carol? Carolis. Senhora Fernanda Brito, Rita e toda a turma que tá entrando aqui, Gabriela. Todos vocês que estão aí acessando. Eu nem anunciei que eu fazia a live, simplesmente abri aqui para trazer algumas orientações. Eu sei que tem muita gente aí nervoso, ansioso, né? Não sabendo o que fazer nessa próxima etapa, ou quais são as próximas etapas. Enfim, sejam todos vocês bem-vindos e bem-vindas a essa transmissão. Eu vou deixar ao final esse bate-papo aqui salvo, né? Então, se você não conseguiu acompanhar, ou se quiser depois ouvir de novo, vai ficar aqui à disposição. Legal, ó, a Fernanda falando aqui, ó, gabaritou ética, penal e trabalho. Muito legal. Eu vi aqui muitas mensagens, né? São realmente muitas mensagens que chegam. Eu fico feliz demais em receber essas mensagens. Algumas eu compartilhei, só que tem uma hora ali que eu parei de postar. Mas, até porque para vocês que estão acompanhando, querem saber notícias, ficar vendo as mensagens, a gente acaba desanimando, né? De ter tanta coisa ali. Mas, enfim. Pessoal, eu abri esse bate-papo aqui rapidamente para duas orientações, né? Farei outras em outras ocasiões, mas duas em específico. Eu quero primeiro falar com você que não teve o sucesso esperado na prova, né? Muita gente aqui fica nessa posição e, aliás, é a maioria, pessoal. A maioria acaba não conseguindo passar para essa segunda fase, mas eu quero dar uma mensagem bem objetiva para vocês nesse momento. E ao final eu quero falar para quem está na segunda fase, especificamente em direito constitucional, mas servirá para qualquer outra área que você tenha optado aí, tá bom? Então, primeira coisa com relação ao seu resultado, caso não tenha sido aquele que você esperava, né, que era a aprovação. Pessoal, sempre muito frustrante, né? Qualquer coisa que a gente não consegue alcançar, depois eu vou ver aqui as mensagens, né? Mas tudo que a gente não consegue alcançar no primeiro momento, naquele tempo em que a gente achava ser o ideal, o adequado, a gente obviamente vai se frustrar. Qual é a minha sugestão para esse momento? Né? Se você não teve o êxito, se você não conseguiu, ficou numa pontuação muito abaixo, primeira coisa, pessoal, nesse momento, eu não sei quais são as sugestões que vocês já receberam, mas eu indicaria a vocês descansarem. Foi uma pressão muito grande num curto espaço de tempo, então, alguns dias aí, você vai saber quantos dias, para poder deixar a poeira de fato baixar e você entender o cenário. Assim que as coisas se ajustarem, e eu digo emocionalmente mesmo, pessoal, porque começar a estudar e tentar entender as coisas que aconteceram totalmente abalada, não vai ter qualquer proveito para aquilo que você precisa, que é ter aí a retomada. Então, deixa passar uns dias aí, esfria a cabeça, chegando fim de ano, momento de festas, momento de estar em família, enfim. Claro que você não precisa deixar passar também tanto tempo, mas uma semana, uma semana, só para dar uma esfriada. E aí, a primeira coisa que eu sugiro que você faça, pegue a prova, identifique qual foi a falha que você consegue anotar. Será que foi problema no seu processo de estudo? Será que você não conhecia a lei ou o dispositivo? Não sabia interpretar? Desconhecimento do assunto? Ou foi tanta confiança, mas não se levou em conta ali eventual ponto de pegadinha das questões? Então você caiu em pegadinha. Se for isso, pessoal, por exemplo, pegadinha, qual que é o remédio para isso? Mais treino, mais simulado, fazer mais questões. Se o problema for outro, a gente consegue mapear, a depender do que foi o sintoma que você identificou aí. Se faltava mais estudo, se faltava um estudo mais direcionado e assim por diante. O que eu apenas peço a vocês, pelo comprometimento de vocês com o sonho de vocês, é que jamais permita que a prova diga quanto vale a sua perspectiva de sonho, né? Jamais permita que a banca organizadora, FGV, OAB, com quem quer que seja, nunca permita que diga-se aqui qual é ou quanto vale o sonho que você corre atrás, tá? Exame de ordem, prova de concurso, são provas e são processos de preparação que a gente faz até passar. Não é se passar, não é só o exame 42, né? Então, não deixe a peteca cair. Já até de antemão, pessoal, eu sempre, independentemente dos processos que nós temos de mercado, né? Curso preparatório, livro, eu gosto muito que eu faço. Então,
toda edição de prova, sempre tem alguma coisa que eu tento fazer para ajudar. Eu sei que muita gente não tem condição de comprar o curso, não tem condição de ter um acompanhamento diferente. Então, para quem vai fazer o exame 43, eu vou fazer, estou ainda me organizando como que vai ser isso, mas eu vou fazer, se não for todos os dias, vão ser quase todos os dias. Vocês terão aí conteúdo gratuito no YouTube, principalmente de ética profissional, que a gente sabe que é a que mais converte aí pontuação expressiva. Quem acompanhou esses eventos finais do Estratégia acabou conseguindo aí pelo menos 7 das 8 questões, né? Sendo aquela última questão que falava sobre identidade profissional, uma questão bastante, é claro, muita gente pode ter errado, como eu disse ontem na transmissão, pode ter errado por falta de atenção, pela própria atenção, mas foi uma questão dada, né? Está entre o padrão de questão muito fácil que a gente enxerga aí já vou falar dos recursos, Manu, das questões que a gente vê identificadas nas provas. Então o que eu vou fazer? Eu vou me organizar para isso, como eu disse, provavelmente aí até semana que vem ou na outra, porque agora o foco está totalmente na segunda fase, mas eu vou fazer todos os dias até a prova do 43, se não for todos, com pequenos intervalos de um dia aí, né? Mas comentando artigo por artigo. Não é só o que é mais importante, mas eu vou falar de todos, tá? Para a gente poder aí tratar de uma maneira bastante estrutural. Então, vou colocar tudo isso, vai ser pelo YouTube, tá? Eu vou fazer sempre pelo YouTube, meu canal do YouTube lá, pelo meu nome você vai achar, Sábio Chalita. E aí, vou deixar também disponibilizado numa playlist, se você consegue ficar ali já de uma maneira organizada. Então, vou fazer isso primeiro com ética. Se der certo, eu faço com constitucional também, faço outras, direito eleitoral, enfim. Mas ética vai ser minha missão aí para o exame 43, entregar esse conteúdo gratuito, tá? Lá no YouTube. Bom, pessoal, então com relação à primeira fase, você que teve esse revés, guarde essa mensagem, tá? Depois a gente vai ter outros bate-papos aqui, mas guarde essa mensagem, porque de fato a gente vai conseguir construir algo em conjunto. E faço o convite, você que assistir essa transmissão, você vai ver aqui no meu perfil, né? Você vai encontrar ali naquele Linktree, tem lá os grupos, tem uma comunidade no WhatsApp aqui, e aí você consegue entrar uma que é só de segunda fase e outra que fala sobre todas as disciplinas que eu leciono ali, constitucional, todas que eu leciono aqui para exemplo de ordem constitucional, eleitoral e ética, tá bom? Então participem, não são comunidades, aliás, não são perfis, grupos de interação, tá? Não vai poluir aí o seu WhatsApp com um monte de mensagem de bom dia, de boa tarde, de boa noite, mas você vai ser aí agraciado com conteúdos gratuitos, beleza? Bom, segunda parte agora, pessoal, para quem passou para a segunda fase, né? Para quem passou para a segunda fase, perdão, teve aí a pontuação suficiente de segunda fase ou tá por poucos pontos, né? Muitas mensagens que vieram aqui, inclusive no sentido de questionar, professor, estou com 37, 38, 39. Nós tivemos agora pela manhã uma retificação de gabarito, né? Confesso a vocês que isso é frustrante até para mim, enquanto professor. Eu não conheço a disciplina, que é tributário, né, na minha especialidade, mas diante das expectativas que um gabarito traz quando publicado, na minha percepção, seria muito mais coerente, justo e correto, ao invés de retificar, que fosse feita a anulação, né? Esse é um ponto de vista meu. Eu acho que boa parte dos professores entendem da mesma forma. Mas não faz sentido você criar essa expectativa, gerar todas... Imagina quem fez 40 pontos e a retificação fez ali alterar o resultado, né? Enfim, mas vamos aguardar aí as próximas etapas. As próximas etapas, pessoal, nós abrimos hoje o prazo para fazer recurso, né? Manu aqui, minha aluna, perguntando o recurso. O prazo para interposição do recurso agora deixa eu abrir aqui o edital, ó. Ele se inicia hoje, na verdade, ele se inicia hoje, dia 2 de dezembro, e vai até o dia 6. E aí o exame a organizadora tem aí 12 dias praticamente para poder fazer a análise. Essas análises que são feitas, elas são por questão, né? Então, nós publicaremos, estará no perfil do Estratégia. O Estratégia tem um blog que vai ser divulgado ali dentro do perfil do Instagram, com as razões recursais. Este recurso, você não precisa ficar desesperado para fazer, porque se você não fizer, você não tem a pontuação. Porque se o recurso for deferido, o que nós temos é que a anulação serve para todo mundo.
Se você pontuou nessa questão, agora, diante da anulação, sua pontuação vai ser a mesma, tá? Se você não pontuou essa questão e a questão for anulada, ela serve para todo mundo, pontuou para todos, ok? Outra informação importante, né? Então, primeira que é bastante relevante, aqui é o efeito erga omnes que a gente tem aqui dessa situação, diferente da segunda fase. A segunda fase ele vai ter dois tipos de anulação. Tem a anulação da questão, quando ela tem algum vício, aí vale para todo mundo, mas a correção de segunda fase, que ela costuma ser objeto de recurso. Então, você recorre da correção que foi apresentada, portanto, aí trazendo para as nomenclaturas processuais, né, inter partes, tá? Mas primeira fase, se tiver aí a situação de anulação, vale para todo mundo. Tranquilo? Professor, fora anulação, existe alguma outra possibilidade, né? Existe. A própria FGV, e já fez isso outras vezes, fez hoje de uma maneira que eu não concordo, como eu disse, mas a própria FGV ela pode anular de ofício. Algumas situações a gente observa isso acontecendo, né? Já tivemos aí 2, 3 anulações de ofício, se não me engano, teve até mais. Só que nessa situação, não são muitas as questões passíveis de recurso. Os cursos preparatórios estão apontando algumas questões, né? O Estratégia fez o apontamento de 4. Eu não lembro de cabeça agora quais, mas está lá no Instagram do Estratégia. Se você faz parte do nosso grupo aqui, eu acho que eu mandei, se eu não mandei, eu mando daqui a pouco, as 4 questões. Deixa eu até abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui que eu já falo para vocês que estão acompanhando. Ó, eu vou postar isso depois de novo, mas nós temos aqui uma de processo penal, que é uma questão que começa falando sobre Anderson. Tem a de tributário, que já teve a retificação, né? Tem uma de ECA, começa João, 14 anos. E tem uma de administrativo, que agora eu aproximei muito aqui, não deu para ver. Mas que fala após o devido procedimento, enfim, começa assim. Seria a questão 34 da prova branca, tá? Então nós temos 4 apontamentos feitos pelos nossos professores aqui no Estratégia. Pode ser, obviamente, que você não vai encontrar os mesmos fundamentos para todas as questões de todos os cursos preparatórios, né? Esses aqui são os feitos pelo Estratégia, mas lembrem, qualquer tipo de anulação vai favorecer a todos vocês, tá bom? Bom, então, primeiro ponto, abertura do prazo recursal. Nós temos aí 4 questões, mas com a de tributário, portanto, ficam 3 questões agora passíveis de recurso sendo apontadas. Resultado sai dia 18. Professor, eu estou com 37, com 38 e com 39. Pessoal, é sempre muito temerário a gente falarmos para você, estude ou deixe de estudar. Eu, na posição de vocês, a partir de 37 pontos, sabendo que existe uma chance, né? Então, de 37 para frente, pelo que eu tenho visto aqui, faz sentido você já iniciar a preparação de segunda fase, tá? Mas, professor, e se não tiver anulação? Não vai ser estudo jogado fora. Porque você tem aqui, ó, dia 2 de dezembro até o dia 18, se você tivesse plena convicção de que teria que estudar agora para a primeira fase, eu não sugeriria você estudar nesse intervalo agora. Eu falaria para você, descansa, meu filho. Passa o Natal aí, se organiza, né? Volta, não deixa de estudar alguma coisa mínima, tipo fazer questão, fazer um simulado, mas deixa para pegar firme na hora que passar essas festas, até para você dar uma oxigenada na cabeça. Vai ter um tempo aí suficiente para você se preparar na sequência. Agora, qual que é o problema? Se você vai estudar para a segunda fase, perder esses 12 dias que nós vamos ter aqui, na verdade 16 dias, é muito tempo, tá? Então, repito, se você fosse começar a estudar agora para a primeira fase, eu acho bobagem, a menos que esteja muito no pique, né? Começar agora, deixa aí uns dias para você descansar. Só que esses dias de descansar, se você está nessa berlinda dos 37 para frente, não tem que descansar, porque senão você vai ter uma redução significativa do seu tempo de estudo. 2 semanas e pouquinho que daria aqui é muito tempo de preparação para a segunda fase, né? Pensando que a gente tem um curto espaço aqui, embora essa prova te dê aí uma condição melhor. As provas de final de ano, embora tenha as festas para competir com a sua atenção, ela costuma ter aí mais tempo de preparação entre a primeira e a segunda fase. Então, qual que é a minha sugestão se você está de 37 para frente? Por mais que seja difícil alcançar agora a motivação, busque na família, no namorado, namorada, esposo, esposa, filhos, religião, ou o que quer que traga para você um pensamento positivo, mas agarre nessas pessoas, nessas situações, para você alcançar a força que precisa para resgatar esse ânimo para estudar.
Por quê? Porque se a gente vir aí com as 3 anulações que você precisa, você não vai ter tempo de estudar quando sair. Porque só para você ter uma ideia, como eu estou falando aqui, a divulgação do gabarito definitivo só dia 18. Então não dá para você ter o capricho de ter aí 16 dias jogado no lixo, tá? Professor, não deu certo, não saiu a anulação. Beleza, dia 18 de dezembro você vai dar um stop de 2024 de preparação para exame de ordem. Se der um revés, repito, de não ter as anulações que você precisa, por isso que eu estou dizendo, de 37 para frente faz sentido seguir esse pensamento, aí você para de estudar para o exame da OAB no ano de 2024. Você vai ter aí 13 dias para se recuperar de tudo que você tiver que possa ter te atrapalhado nesse ano. Para fazer um exame de consciência, para tentar entender o que você errou, quais são os seus objetivos do ano que vem. Aliás, se vocês não fazem isso, é algo muito bom, muito importante de ser feito, né? Como se fosse passar de fato a regra na vida e ver o que eu posso fazer para melhorar enquanto ser humano. Mas principalmente nos objetivos que vocês têm, e um deles é o exame de ordem. Pessoal, o exame de ordem não é a coisa mais importante da vida. De longe será, mas é importante. Então, tem que deixar ele no nível e no grau de importância que merece. Não é a sua vida, tá? É uma etapa importante da sua vida que é muito maior do que isso. A gente tem que passar por isso, né? Se você pretende advogar, tem que passar. Se você pretende concurso, é importante passar, até com uma motivação para você passar nessa e buscar outras carreiras que vocês pretendam, tá bom? Enfim, então repetindo, se você fez menos que 37, minha sugestão, pare uns dias, o quanto for necessário, e aí você, na sequência, se reorganiza tentando entender o que aconteceu de errado. Se foi desconhecimento da lei, falta de treino, falta de atenção, o que aconteceu, tá? E o que eu posso ter no ano que vem de instrumento que vai melhorar, vai otimizar minha preparação. Faço um curso preparatório, estudo sozinho. Eu diria a vocês que estudo para a primeira fase até dá para ir sozinho, até dá. Só que você vai gastar um tempo absurdamente maior, fora a sensação de estar perdido, né? Mas se você tem muita disciplina e tem uma base boa, dá para ir, mesmo assim com um esforço superior. Ter um curso de primeira fase, pessoal, qualquer curso que seja, e óbvio, eu vou dizer para vocês aqui de estratégia, por eu compor o time e saber e entender a qualidade do que a gente oferece. Obviamente que vai otimizar muito a sua preparação. Quem aqui está participando desse bate-papo e acompanhou nossos eventos de véspera, pode ter aí uma percepção de como funciona a metodologia, como é o aspecto pedagógico, né, do estratégia. Enfim, tem muitas opções no mercado e eu estou trazendo para vocês um pouquinho de estratégia e vocês puderam experimentar aí nos últimos 15 dias de eventos abertos gratuitos que nós apresentamos, tá? Então isso para quem fez menos que 37. De 37 a 39, repito minha sugestão, ainda que seja difícil buscar aqui toda a motivação, você precisa começar a estudar, seja qual área que você tenha optado, como se fosse a sua prova de fato marcada aqui para você fazer no dia 16 de fevereiro. Não dá para você desperdiçar esse espaço de tempo que é precioso, tá? É precioso. Já veja o que você vai fazer. Professor, mas como que eu vou investir num preparatório agora? Até porque o Estratégia acabou de lançar, eu vi aqui, nós temos aí muitas promoções nesse período. O Estratégia mesmo está com 40%, né? Pessoal, se você não quiser perder o tempo que eu estou sugerindo, o Estratégia tem uma assinatura até aprovação. O que é isso? É como se fosse uma assinatura vitalícia. Não deixa de ser vitalícia, né? É que vitalício é até morrer. É um nome forte. Mas o vitalício, ele significa que até você passar, você pagou aquilo ali. Tem primeira e segunda fase garantido. Ah, não passei agora, fiquei na repescagem, vou fazer a primeira fase. Já está tudo ali até você passar, tá? É uma opção se você está nessa insegurança dos 37 até os 39 pontos, tá bom? E agora, eu quero falar para você que está aí com 40 pontos para frente, ou seja, já comemorando a sua aprovação no exame de ordem, tá? Pessoal, o que eu sugiro? Nós temos, isso serve para todas as disciplinas, mas óbvio que eu vou falar com um foco específico para a segunda fase, né? Nós teremos essa semana e na próxima, eu não lembro agora se é nessa ou na próxima, se são as 2 semanas, enfim, acompanhem pelo perfil do Estratégia, as aulas abertas. Então, acho que a primeira aula ela vai ser aberta. Você vai poder fazer a primeira aula, tendo uma noção geral de como que é a preparação para a segunda fase. Há pouco eu disse que a preparação de primeira fase até dá para você fazer sozinho. Eu vou ser bem sincero e honesto com vocês nesse sentido. Dá.
com aquele critério que eu falei. É muito mais penoso, é muito mais trabalhoso e você pode perder muito fôlego aqui. É como se fosse nadar com as duas pernas amarradas, né? Você até sabe o que vai cair, mas um direcionamento te ajudaria na eficiência, né? A segunda fase, com todo cuidado, né? Porque a intenção aqui nesse bate-papo não é fazer venda, eu só estou comentando porque as perguntas estão chegando, então eu estou trazendo para esclarecer de modo geral. Mas segunda fase, eu diria para vocês que está muito próximo, não é impossível, porque nada é impossível na vida, mas muito próximo do impraticável, do não recomendado, né? Por quê? Porque se você quiser, por exemplo, ter uma percepção disso, baixe uma versão de segunda fase de padrão de resposta. E veja que não é suficiente você saber o conteúdo, você tem que saber responder. Segunda fase, você tem que ter o conteúdo, mas você tem que saber responder. Quantos são os casos, e eu acompanho muitos alunos de perto, principalmente meus alunos da graduação, que têm a possibilidade de estar muito mais próximo, né, no dia a dia, quantos são os casos do aluno saber a resposta? Aluno brilhante, que tem a profundidade sobre o assunto, mas na hora de trazer a resposta, não responde como deve ser apresentado e como o padrão de resposta vem sugerindo. Isso traz uma frustração ainda maior, porque a resposta não está errada, só que não está de acordo com o padrão de resposta. E aí o exame de ordem na segunda fase exige uma correção objetiva, ainda que a questão seja subjetiva, para que você não dê tanta margem, tanta discricionariedade ao examinador. Antigamente não era assim, não tinha um padrão de resposta, tinha um gabarito. Hoje a gente tem um padrão de resposta. Colocou tal artigo? Pontua. Colocou tal palavra? Pontua. Isso nos aponta que para passar na segunda fase é estratégia de realização de prova. Por isso que eu sugiro que você tenha uma segunda fase de qualidade com curso preparatório. Mais uma vez, existem milhares não, eu vou afunilar. Existem dezenas de cursos de extrema qualidade no mercado. No Estratégia, você vai ter a possibilidade de fazer em Constitucional a segunda fase. A segunda fase de Constitucional, e aqui vou afunilando para a área, né? Nós temos com o professor Diego e a professora Camila, né? Dois excelentes professores, inclusive para quem entrou agora também no Estratégia, vou até contar, eu entrei no Estratégia em março desse ano, então ainda sou um novato aqui no Estratégia, né? Um calouro. E os dois são dois professores excepcionais. E eu componho o time de Constitucional na segunda fase, mas a maioria das aulas são com eles, e vocês estarão comigo em oficinas, em aulas temáticas, tá? Mas aí, como tem aparecido mensagens aqui, falando que gostaria de fazer comigo, eu fico lisonjeado de verdade desse tipo de fala, de conteúdo. Então, eu não estou em todas as aulas, né? Eu estou em algumas temáticas e as de peça. No entanto, eu tenho lá a mentoria. Os alunos, eu postei agora há pouco nos meus stories, a imagem é a mesma, é a minha imagem de divulgação de mentoria, e tem 2 links. Um link é para a situação dos alunos que já são alunos assinantes Estratégia, e o outro para alunos que não são alunos de Estratégia e querem contratar o curso de segunda fase, tá? Então, são 2 situações. As 2 têm, uma, apenas a mentoria para quem já é assinante, e no outro, a mentoria e o curso de segunda fase para quem ainda não é aluno do Estratégia. Como que funciona sobre essa mentoria, pessoal? No site constam informações detalhadas de o que tem nessa mentoria. Então, para não ficar longo esse vídeo e a gente poder fazer um bate-papo sobre isso numa próxima ocasião, acessem esses links que eu postei nos stories, que tem de forma bastante detalhada o que tem nessa nossa mentoria. Se você preferir, no meu feed, né, na minha timeline, acho que é feed que chama, né? No feed. Eu postei ontem, logo durante a correção, uma foto, a mesma foto, falando sobre mentoria, e na descrição dessa foto tem tudo que a mentoria vai compor, tá bom? Tranquilo? Então, como funciona a mentoria? A mentoria, pessoal, nós fazemos atendimentos, tem alguns encontros que são individuais, só eu e o aluno, eu e a aluna, né? Tudo pelo sistema online. E existem outros que são coletivos, né? Esses coletivos são bate-papos com todos, em que eu falo sobre algum tema, tiro dúvidas, enfim, tá bom? Vocês têm ali um grupo privativo para poder discutir, enfim, tem várias ferramentas ali importantes. E aí a mentoria você pode escolher. Então, como funciona? Você adquire a mentoria ou o combo, enfim, qualquer que seja a sua modalidade,
E depois que você acessa a área do aluno, vai existir uma aba, se não me engano, vai estar do seu lado esquerdo, naquela janelinha, naquela aba que aparece lateral. E essa aba vai ter um lugar escrito Cursos Especiais, tá? Em Cursos Especiais, você consegue acessar é como se fosse uma aula de mentoria. É uma aba, né? Um ambiente ali interno. Nesse ambiente vai explicar como que é a mentoria, quais são as ferramentas, o que tem disponível, o que você vai ter à disposição. E aí, ao final, vai ter ali um espaço em que você escolhe o seu mentor, né? Quais são as opções, quem faz constitucional, quais são as opções que vocês terão? Vocês terão a opção de professor Diego com a professora Camila, os dois, meus queridos amigos, realizam aí essa mentoria em conjunto, e tem a opção de fazer comigo. Então ali você escolhe. Então você adquire a mentoria e depois você escolhe com quem você vai fazer esse processo todo aí até o dia 16 de fevereiro. Tá bom? É isso. Pessoal, esse aqui na verdade era mais um bate-papo para poder trazer algumas dessas orientações e também um bate-papo de solidariedade para você que não conseguiu alcançar, para você que acabou sendo prejudicado pela essa alteração de retificação de gabarito, mas vamos manter a calma, muita coisa pode acontecer ainda até o dia 18, só reforço aqui a minha sugestão, que se você estiver, caso você esteja aí nessa condição de 37 para frente, comece a estudar ontem, não espere, tá? Eu vou dar uma olhada agora aqui nas perguntas, agora essa parte final, deixa eu só responder aqui, ó. Senhora Fernando Brito, Fernanda mandou mensagens ontem, né, Fernanda? Te respondi lá. Eu tenho OAB até passar e não sabia dessa opção. Então, Fernanda, OAB até passar, quando você vai para a segunda fase, você pode só comprar a mentoria separado, tá bom? Mas você continua com a assinatura. Nessa mentoria, pessoal, só uma curiosidade, nós vamos montar para cada um dos alunos um cronograma de estudos. Então, quem conhece a plataforma de estratégia sabe o tanto de ferramenta que tem lá que a gente fica até perdido, não sabe nem por onde começar, né? Na mentoria, eu construo o planejamento para você, vai em PDF. Você só clica, é tipo um calendário. Você já sabe dia a dia o que é para clicar, para onde ir, tá bom? Então é um direcionamento bastante importante. E aí você tem, obviamente, se você quiser, você pode explorar as outras ferramentas que a plataforma te apresenta. Mas a mentoria te dá um direcionamento bem interessante. Deixa eu ver aqui. Buzz Lia, acho que é esse o nome. Existe mentoria para a primeira fase? Lia, acho que é Lia, né? Lia, existe o coaching de primeira fase, né? Nós temos vários professores lá. Eu faço também de primeira fase. Você pode verificar. Tá no site, tá? Se eu não me engano, eu acho que amanhã vai ter uma transmissão pelo YouTube. E se eu não me engano, porque nós estamos com várias transmissões agora, mas eu vou fazer uma amanhã com a Elo. Então, provavelmente a gente fale sobre coaching também, tá? Mas acompanhe aí o Instagram do Estratégia e dos professores. Assim que eu tiver informação, eu compartilho lá, mas nós temos coaching de primeira fase sim, tá? Obrigado, Fernanda. Deixa eu ver o que você tem, ó. Depois que atualizou o site, ficou estranho, gostava... Ah, mas a gente está melhorando, Fernanda. Fique tranquilo. A gente está alterando a usabilidade, né, que se fala aí em termos de plataforma, tá alterando e tá entrando mais funções, mais funcionalidades, enfim. Deixa eu ver aqui. Professor, essa é a minha segunda vez na segunda fase. Eu acredito que pequei no meu estudo, né? É legal essa análise, eu não sei se é o nome aqui, mas é boa essa análise, é importantíssimo que você saiba entender por que o resultado não foi positivo, tá? Saber o que aconteceu, eu sempre falo, errei a questão por conta de quê? Errei o gabarito, não sabia identificar a questão, não fazia a mínima ideia do que estava falando, porque assim você consegue entender de fato o que aconteceu, né? Você tem que fazer como se fosse um exame, você faz exame de sangue quando você está com problema de saúde, para entender qual que é o diagnóstico. Sem esse diagnóstico, pessoal, você pode ficar aí fadado a cometer os mesmos erros, tá? Então é importante fazer essa verdadeira análise do seu processo. Obrigado, Fernanda. Obrigado pelo carinho. Deixa eu ver aqui. Mestre Savio. Priscila me rendendo esse bullying, né? Vai ter problema. Tirei 39. Você acha que devo ficar tranquilo com o recurso para atingir 40? Tranquilo é uma palavra que basta estar vivo para que você não tenha esse conceito de tranquilidade. Mas é uma chance muito positiva, tá? Nós temos aí, depois, eu acho que você entrou na metade aqui, mas eu vou deixar esse vídeo à disposição depois. Nós temos aí 4 questões, 3 agora com a retificação de tributário, mas eu acho que suas chances são muito boas, tá? Mas não pode deixar
peteca cair, não. Tem que já continuar, começar estudo. Já até respondi aqui a Eduarda com essa minha fala, né? Eduarda, eu confio muito nos meus colegas aqui no Estratégia. Em cursos preparatórios, às vezes você vê um professor ou outro, e eu não estou acusando ninguém não, mas só para você ter um perfil. Às vezes forçar muita barra achando que deve anular uma questão ou outra, tá? E eu digo a vocês, conhecendo os profissionais que estão aqui ao meu lado, como de outros cursos que eu já passei, né? Vou falar para vocês aqui, a equipe do meu curso, que eu tenho tanta gratidão pelo período que eu me enriqueci enquanto professor e enquanto ser humano ali, também é um outro curso preparatório que só faz apontamento de questão se realmente acreditar que as questões são passíveis de recurso. Então, você não vai ter aqui, nem no Estratégia, nem no meu curso, como eu estou dizendo, pessoas querendo dizer, não, vai anular, compre o curso a todo custo. Não temos isso nesses dois cursos, porque conheço muito bem as pessoas que dão as direções a respeito do que pode ou não ser publicado nesse contexto de primeira para segunda fase, tá bom? Então, se você está com 39, as chances são muito positivas. Como eu disse, 37 para frente, eu acho que vale a pena você já começar a estudar para a segunda fase. E aí, pensando no curso que você for escolher, eu já estou fazendo aqui a fala sobre o Estratégia, opte pela assinatura, porque se assim você tiver uma situação de não converter as anulações, você não vai perder esse investimento. Você consegue continuar fazendo a primeira fase, sem alterar a sua despesa. A gente sabe que nesse momento, pessoal, as despesas são muito altas de preparação. Não é barato comprar Vadmecum, curso, mentoria. Eu faço a mentoria, mas sei o valor que é. Aliás, deixa eu até ver aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais outra mensagem aqui. Vou repetir aqui, se você entrou depois, eu tenho lá no Instagram, deixa eu abrir aqui, que daí é mais fácil de falar para vocês onde está. Se vocês abrirem o Instagram, vocês vão ver que tem ali aquele link azul, que chama Linktree, né? Que fica bem embaixo ali da bio. Se vocês clicarem nesse Linktree, vai abrir para vocês os dois primeiros links que vão aparecer. Um fala sobre a mentoria para os assinantes do Estratégia, o outro mentoria mais curso completo para quem não é assinante. E logo abaixo, nós temos a comunidade de WhatsApp. Você vai clicar nessa comunidade de WhatsApp e vai aparecer para vocês ali algumas opções, né? Então agora eu vou abrir o WhatsApp para te falar quais são as comunidades que existem ali. Olha, existe uma comunidade Ética Constitucional Eleitoral. Ela é focada na primeira fase. Então, para quem vai continuar aí estudando para a primeira fase, eu sugiro que acessem. Como eu disse, são grupos que não têm aí interação. A interação única que vai existir sou eu postando, né? Ou vocês mandando coração, raiva, com fogo, enfim, quem quiser interagir na mensagem, né? Mas ali não tem interação, tá? O número do celular que fica lá, pessoal, não é o meu, mas tem um pessoal que me auxilia aqui, mas as mensagens chegam até mim, tá? Temos também grupo de estudo, então dentro dessa comunidade, você pode participar do Ética Constitucional Eleitoral, focado na primeira fase. Tem um outro que é só de eleitoral. Esse só de eleitoral, obviamente, é mais afunilado eleitoral, e o conteúdo que eu vou compartilhar ali normalmente está mais ligado a concursos de carreiras jurídicas, mas é óbvio, porque o conteúdo é o mesmo da OAB, que também serve para a OAB. Tanto é que algumas coisas eu vou compartilhar nos dois, tá? E tem um grupo específico Constitucional segunda fase. Eu vou abrir outros grupos dentro dessa comunidade, então se você fizer parte da comunidade do WhatsApp, sempre que tiver um grupo novo, você acaba recebendo que tem um mural de avisos, tá? E aí você fica sabendo o que acontece. Vai ter aí cursos de prática eleitoral, prática constitucional, então sempre quando eu tiver esses novos grupos, eu crio dentro da comunidade. Então você pode acessar qual você quiser, tudo que eu posto lá, 100% gratuito, né? Em algumas situações eu vou compartilhar com vocês livros, produtos, cursos, e aí você pode acompanhar. Mas sempre o que eu colocar ali são conteúdos gratuitos. Deixa eu ver aqui. A Fernanda falando da assinatura sem passar, comprem sem medo. Valeu, Fernanda. O Leandro falou, falando nisso, os preços estão diferentes. Leandro, dos links está diferente pelo que eu expliquei aqui, Leandro. Se você for assinante da OAB, da Estratégia, aí você só paga a mentoria. Se você não é aluno Estratégia, ao clicar no que está escrito lá como combo, curso mais mentoria, aí o curso e o combo, o preço vai ser um pouco mais elevado porque você está pagando os dois, tá bom? Avaliem, eu sugiro sempre o assinatura, porque o assinatura você te dá uma certa tranquilidade. Eu já vou arrastar para ver as outras perguntas. Às vezes a gente
compra um curso e fica naquela disputa, mas se eu não passar? Se eu não passar, vou ter que pagar de novo o primeiro curso. Então, assim, não que você vai ter que ficar pensando que não vai passar, porque a gente faz para passar, até passar. Mas vocês vão de convir, né, que você tem uma certa tranquilidade de falar assim, bom, vou me dedicar, vou me empenhar, mas se der ruim, eu não vou ficar desesperado, porque eu já paguei. Você vai ter lá, pessoal, vejam que até dia 18 tem uma promoção, vocês pagam a assinatura, são 12 parcelas, eu não lembro o valor exato, mas você nunca mais paga mais nada. Então isso acaba sendo bastante favorável. Vários cursos fazem isso. Nós temos aqui no Estratégia e é por isso que eu estou indicando, inclusive, tá? Doutora Luciana Helena Carneiro. Querido mestre, prazer grande, professor. Hoje sou advogado porque tive seus ensinamentos. Puxa, que legal. Obrigado, Lucelena. Obrigado pelo carinho de mesmo. Passou e veio aqui mandar mensagem. Agradeço muito. A Cláudia falou, fica atualizado. Eu acho que é quanto à assinatura, né, Cláudia? Atualizou a aula, pessoal. Quem é assinante está recebendo 100% atualizado lá, tá bom? Achei que ia cair alguma coisa em publicidade em ética. Eu também achei, Eduardo. Até que no finalzinho a gente falou isso, né, na revisão, eu e a Pri. Como fazer para entrar no grupo? Cláudia, falei agora há pouquinho. Lá no Instagram tem um Linktree. Deixa eu virar aqui a câmera, vocês vão ver, ó. Esse Linktree possibilita vocês acessarem. Aqui, ó. É esse link aqui, tá vendo? Esse link aqui. De toda forma, aparece ainda, aqui tá vendo aqui como tá aparecendo para mim como eu que acesso, né? Mas você consegue entrar num grupo que fica dentro do WhatsApp. É um grupo de estudos do WhatsApp. Mas quem entra lá, eu também passo o link da comunidade por lá, tá? Beleza? Então acessem por lá, vocês vão ter ali grupo de estudos e poder escolher qual é o grupo que você quer participar. Eu estou ainda me ambientando essa questão da comunidade do WhatsApp, né? Para quem ainda não sabe o que eu estou falando, eu estou aprendendo, estou me achando super moderno nesse sentido. A comunidade do WhatsApp, você clica lá, vai aparecer meu nome, Professor Sávio Chalita. Só que dentro dessa comunidade você vê vários grupos que eu tenho. Então todos os grupos que eu acabo criando aqui por alguma estratégia de melhorar a comunicação, você encontra catalogados ali. Alguns grupos estão restritos, porque são grupos de mentoria, são grupos de alunos da graduação, esses não ficam visíveis. Mas os que estão visíveis, basta clicar e você passa a fazer parte. De grátis, tá bom? Não mando bobagem, não mando nem piada sem graça. Lá eu só mando coisas de fato que vão ajudar vocês. Agora no Instagram eu mando muita coisa sem graça. Esse professor ensina sem palhaçada. Pior que eu faço bastante palhaçada, né, Luciana? Mas eu ensino com bastante cuidado e responsabilidade. Isso não posso negar. Passei no 41, obrigado, equipe do Estratégia. Legal. JCMG Araújo. Deixa eu ver quem mais. E quem tem assinatura até aprovação, tem que pagar a mentoria? Maria, a mentoria é um trabalho, é um serviço diferente, né? Então, quem já tem assinatura pode fazer um up. Dar um up aí, dar uma turbinada nos estudos e contratar a mentoria separado. Então, repito, quem é aluno de assinatura, observem que tem um link diferente. O valor é diferente, porque como vocês já são assinantes, vocês só vão pagar a mentoria. Tá bom? Cuidado para não comprar o link errado aí. Fernandinho Ló, gabaritei ética, vocês são os melhores. Melhores são vocês. A gente só fez a ponte, vocês que assinalaram ali, né? E eu falei, tiveram muitos alunos aqui, eu estive em Goiânia muitas vezes nesse período, Manaus, algumas cidades, São José, Marília, onde mais que eu fui? Piauí, teve lugar de tudo quanto é canto aqui, né, do país, nessa caminhada rumo à prova de primeira fase. E eu falava para vocês vão ouvir a voz dos professores. Quem acompanhou as aulas de ética, quem ouviu os podcasts, né, pode ter ouvido minha voz muitas vezes. Principalmente busca apreensão, não foi? Tiveram questões ali que foi assim, certeiro. Vejam a importância, como eu disse a vocês, dá para estudar para a primeira fase sozinho? Pessoal, dá. Eu estudei, por exemplo. Dá para estudar. É o ideal? Não é. Porque você gasta muita energia, tempo e disposição, sendo que você poderia otimizar, né? Eu vou dizer para vocês que na época que eu estudei para a primeira fase, foi a primeira vez que foi possível fazer o exame de ordem antes de se formar. Eu gastava uma média de 9, 10 horas por dia nesse período de preparação. Não precisava de tudo isso. Só que era o que eu tinha à disposição. Estudei com os meus cadernos, estudei com o único livro que eu estudei na época que eu usei, e hoje eu tenho assim muita honra de fazer parte dele, é o livro chamado Como Passar na OAB, de Questões Comentadas, da editora Foco, né? Foi o único livro que eu estudei na época, porque não tinha tanta opção.
O restante foi caderno de faculdade. Sempre gostei de estudar, né? Mas também vivi bem a faculdade, aproveitava com os meus amigos, mas nunca deixei de levar a sério cada vírgula que o professor falava em sala. Por isso, inclusive, quem é meu aluno está aqui sabe que eu não tenho preguiça nenhuma de responder aluno. Você tem que explorar no bom sentido o que o professor tem para te trazer, tá? Seja da graduação, seja também do preparatório. Não, eu vi aqui mensagens do pessoal de Goiânia, pessoal, eu dou aula no presencial de Goiânia, no Proordem. Então, quem é de Goiânia tem a possibilidade de fazer as aulas presenciais, né? E lá em Goiânia, as aulas de eleitoral que nós fizemos semana passada, elas iam, o pessoal, em todas as aulas, acabava, por exemplo, 5 horas da tarde. Minha aula foi até 7h30, né? 7h30. A outra acabava 11h30, a gente foi até 1h40 da tarde. Não tenho preguiça de estudar. Eu não tenho de estar com vocês. Deixa eu ver quem mais. Enquanto estava na faculdade, sempre quis ser professor. Eduardo. Legal, Eduardo. Ó, vai ficar até mais longa essa live. Eu gosto de interagir nesse ponto aqui, né? Eu vou falar para vocês, pessoal, que eu quis ser professor diante de uma dificuldade que eu tive na primeira faculdade. Eu comecei na Unisal de Lorena, na Universidade Salesiana, lugar onde eu me formei enquanto colégio, depois fui para a faculdade. Fiz até o comecinho do segundo ano e me mudei para o Damásio. Na faculdade de Lorena eu tive professores brilhantes, maravilhosos, que até hoje eu tenho muito orgulho de falar deles. E eu fui monitor de Direito Penal, foi a primeira disciplina, da professora Luzia Ragazzini. Que saudade dela, inclusive. Foi professora dos meus pais, foi minha professora. Mas eu fazia pouca coisa, porque segundo semestre começando, sabia pouco. E aí quando eu vou para São Paulo, eu pude aí, brincando, eu imitava alguns professores, eu sempre gostei de imitar, fazer brincadeira, eu imitava os professores, qualquer dia eu vou postar esse vídeo, eu imitava um professor de contabilidade que nós tínhamos, mas eu fazia dando aula de direito eleitoral, né? E aí eu gostava daquela emoção de poder ensinar. E o principal, o que me fez olhar a disciplina como professor, foi a dificuldade que eu tinha com controle de constitucionalidade. E a professora Késia, que eu tinha também lá na Unisal, hoje acho que ela mora, não sei se ela leciona ainda, uma excelente professora de constitucional. Eu tinha tanta dificuldade, que eu estudava aquilo com tanto capricho, que eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser professor para ensinar isso. Quem é meu aluno de constitucional sabe que o principal ponto que eu tenho com relação a esse tema é fazer você estudar e entender controle de constitucionalidade. Aliás, quem quiser, procure aí no YouTube, no meu canal, tem uma aula em que eu explico o controle de constitucionalidade. É quase que uma função social minha. Desmistificar esse conteúdo. Deixa eu ver aqui. O vendedor Arlitúlio. Grato, professor, gabaritei ética. A aula de sexta foi fundamental. Sensacional. E aqui, mais uma vez, vou falar. Professora Priscila foi fantástica. Vocês não sabem o comprometimento que essa mulher tem com o material. Eu fico assim... Eu olho e falo assim, eu sou um aprendiz. O gosto que ela tem de organizar material de primeiríssima qualidade, materiais esses que são gratuitos, pessoal. Você, quando pega um professor que tem essa dedicação, e eu não estou falando para me vangloriar não, porque eu tenho muito a aprender com esse time que eu hoje trabalho, né? Eu já aprendi com tantos outros colegas, Daniel Lamanier, que é um amigo do coração, tanto que eu aprendi a ser professor com ele, né? Professor Marco Antônio, enfim, hoje Priscila, Vanderlei, professor Diego, os professores do Estratégia no geral, professor Paulo, eu admiro todos, eu acompanho as lives deles, eu vejo como eles dão aula, eu quero fazer, entrar na mesma vibe, né? Então, professora Priscila, assim, nunca trabalhei com alguém com tamanha determinação e capricho no material que desenvolve. Aulão de véspera foi o divisor de águas, sensacional. Isley Peixoto, deixa eu ver aqui quem mais. Na Raspa 40, que show, Wilson, parabéns, cara. Deixa eu ver aqui, eu ouvi os gritos da Priscilinha. A Priscila é um pouco estridente, convenhamos, mas que você não esquece o que ela falou, você não esquece. A Priscila é um amor, gente. Nossa, como eu gosto. O casal maravilhoso, Priscila e Vanderlei. Pessoas nascidas um para o outro, né? Fiquei com 39. Maria, depois assista de novo o início dessa transmissão que eu falei sobre isso. 37, 38, 39, eu aconselho começar a estudar já, tá? Fernanda perguntou quanto que você tirou quando eu passei. Fernanda, na primeira fase, tá? Primeira fase, a minha prova eram de 100 questões. Eu fiz 63 questões. Não precisava de tanto, né? Era uma pontuação boa, muitos aqui em proporção muito maior que a minha.
Segunda fase eu cravei 6.1. Fiz penal na época, porque eu trabalhava com isso no escritório. 6.1. Gol é gol. Ninguém vai ficar olhando qual a nota sua. Fica tranquila, viu? Direito financeiro, gabaritei. Poxa vida, Marinalva, parabéns. Porque, olha, não tinha condição de fazer aquela prova, não. Prova difícil. Segunda fase vai de penal. Slay falou que... Slay, legal, vai fazer aqui no Estratégia. Nossa equipe de penal é de primeiríssima qualidade, né? Tem o doido do Cristiano, mas aí tem o balanço, o equilíbrio emocional que entra Ivan e Gabi. Então, direito de trabalho. Puxa, Kelly, sinto muito, mas assista o início da transmissão aqui que eu falei um pouquinho sobre quem não passou, tá? Marinalva falou também, acertou em eleitoral, que legal. Tô com o ciático travado, não consegui me concentrar. André, não é fácil, né? Muitas vezes a gente deixa de cuidar da parte física para a prova e acha que é bobagem, né? Pessoal, o aspecto físico numa prova, qualquer prova, primeira ou segunda fase, você tem que estar acostumado a ficar sentado, com perdão da expressão, com a bunda quadrada na cadeira 5 horas, porque é muito tempo de prova. Até para você saber lidar com a dor, quando que a dor surge, depois de 1 hora, 2 horas, alongar. Enfim, alunos meus aí de presencial sabem que eu sempre falo sobre isso também. Legal, Kelly, obrigado. Deixa eu ver. A Rayane perguntou. Rayane, eu saí do meu curso, saí em março desse ano. Eu tô no Estratégia, tá bom? Eu tenho postado bastante coisa aqui no Instagram, depois você pode acessar as aulas. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo meu curso, como eu disse. Me transformei como professor no meu curso. Devo muito ao professor Marco Antônio, um amigo querido que levo para a vida, né? Sem dúvida alguma. Tá? Aliás, a gente sempre mantém contato. É interessante isso, né? A gente tem ver rixa entre cursos preparatórios. É engraçado que, como eu me formei no Damásio, eu tenho um carinho absurdo pelo professor Damásio, que eu tive a honra de ser aluno dele, mas pelos professores do Damásio. Tem muitos amigos meus que dão aula lá, professor Madeira, professor Elizabeth, tinha o professor Flávio Martins, que ainda está, inclusive, né? Professor Ralph, que eu falei tanto aí nas aulas. O meu curso também, professores, enfim, não tenho o que falar, são pessoas que eu amo. Deixa eu ver aqui. Qual dica você pode me passar? Kelly, você se formou em 2015, vale muito a pena essas assinaturas, porque assim você consegue fazer uma construção bastante consolidada, né? Você consegue estudar de modo estrutural todas as áreas. E aí você ainda tem a possibilidade, eu sugeriria que no começo você fizesse ali, contratasse a assinatura, né? E estudasse. Igual quando a gente vai começar a fazer academia, hoje mesmo eu estava precisando voltar aqui para questão de saúde mesmo, fui lá, chamei um profissional para montar um treino para mim. Bater um papo com ele para falar qual é a minha realidade e aí para que ele possa construir um treino. Um direcionamento é melhor do que você chegar na academia e fazer o aparelho que você gosta. Você sempre vai deixar de fortalecer um músculo que precisa mais, né? No meu caso, tudo que envolva o tronco, porque eu fico muito tempo em pé. Enfim, se você quiser, Kelly, nós temos lá o coaching de primeira fase. Você pode escolher, são vários professores que participam, eu participo também. E aí você pode ter um acompanhamento mais próximo dessa preparação. Para quem faz muito tempo que se formou, quer voltar, embora você não faz tanto tempo não, 2015 está recente, mas você consegue aí ter um direcionamento bastante produtivo aí para os estudos, tá? A Eduarda falou que estava com 40 cravado e baixou para 39 com a retificação. Pois é, eu sinto muito, pessoal. Realmente me solidarizo com vocês. Acho uma medida... não é a medida mais coerente, né? A FGV costuma ter uma postura muito acertada, o Conselho Federal da OAB também. O presidente da comissão de exame de ordem, um querido amigo que eu tive a honra de ser professor junto com ele, nós dividimos ética profissional lá em Manaus, o professor Marco Choi, mas nesses pontos eu sou bastante crítico. Acho que faria muito mais sentido, seria muito mais coerente que nós tivéssemos a anulação da questão que foi retificada. Mas... vamos aguardar, pode ser que a gente tenha aí alguma outra coisa. Deixa eu ver aqui, Nádia Serra, senti sua falta no meu curso, você e o Daniel era um time show, nós somos um time show, tá? Muito legal, obrigado, muito obrigado, Nádia. Eu e Daniel, pessoal, até agora, até ontem na correção, a gente fazendo correção, eu fiz a correção de ética, fiz de eleitoral e fui fazer de constitucional para os meus alunos, né? Porque quem fez foi o professor Diego e a Camila, professores, como eu disse a vocês, excepcionais, que eu admiro demais. E aí, eu e o Daniel, num grupo aqui paralelo, grupo nós dois, né, conversando, a gente sempre troca figurinhas ali sobre a aprovação da prova, sobre as questões, né? Daniel é um irmão, né? Ele foi meu padrinho, eu celebrei o casamento dele, depois perguntem a ele. Aliás, foi o maior desafio da minha vida. Celebrei o casamento do Daniel e Paula. Oi, Xalindo!
Já li. Deixa eu ver. Eu não gosto de constitucional, sempre tive dificuldade, mas estou tentando aprender e gostar. Eduardo, então, espero que eu possa ajudar nessa missão, viu? Deixa eu ver aqui quem mais. Vou fazer no que vem, legal, que chique. Deixa eu ver quem mais aqui. Já temos as questões passíveis de recurso. Felipe, tá lá no Instagram do Estratégia, vou postar logo mais, tá? Deixa eu ver se chegaram mais. Nossa, muita mensagem aqui, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês. Professor, qual foi a questão ratificada? Vou passar para vocês. Quem está lá no grupo que eu falei para vocês do WhatsApp. Nosso papo aqui ficou um bate-papo meu de casa, né, gente? Que eu estou aqui já abrindo aqui as coisas, falando. Mas eu vou abrir aqui para falar para vocês, ó. É a questão, se você quiser, ó. Nós temos aqui prova branca, questão 25. Prova amarela, questão 27. Prova verde, questão 26. Prova azul, questão 27. Foi a questão de tributário, tá? Se vocês entrarem no site do FGV, você não vai ver um anúncio, pelo menos até agora eles não tinham publicado, dizendo que foi retificada a questão tal. Simplesmente eles alteraram o arquivo que está lá, tá? Mas os cursinhos preparatórios todos já estão postando a identificação, a correta indicação. Deixa eu ver aqui. Perguntaram em qual região que eu tô? Acho que agora fugiu a pergunta. Eu moro em São Paulo, pessoal. O curso que eu leciono presencial é o ProOrdem de Goiânia, mas no online é o Estratégia, tá? O Estratégia a gente não tem o curso online. Então online eu sou professor exclusivo do Estratégia. Presencial, quando me convidam eu vou, aulões, né? Aliás, fica o convite aí, ó, se tiver alguém de faculdades, eu viajo bastante aí nas faculdades, faço aulões, às 2, 3 dias, intensivão de ética e constitucional. Só ética e constitucional já são 14 pontos, né? E se colocar mais 2 de eleitoral, então, são 16. Deixa eu ver aqui. Sabe, fiz 39. Posso ter esperança? Esperança sempre. 39, sim. Solis Vieira, pode orientar como recorrer das questões? Pessoal, já está lá no site da GV. Liberou agora há pouco, inclusive, um link de interposição de recursos. Vou virar aqui a câmera de novo para vocês verem, ó. Você vai clicar. Tá vendo aqui, ó? Vocês vão acessar a conta dos dados de vocês. Aliás, deixa eu clicar para ver como que vai ficar aqui. Ó, vamos ver como que fica. Clicou, aí, ó, CPF e senha, e vocês vão poder interpor o recurso, tá bom? Daqui a pouquinho, eu não sei se já está divulgado, eu acho que sim, mas já deve estar no blog do Estratégia. Mestre, deixa eu ver aqui. Abigail, lá no site da FGV, as questões que foram retificadas, na verdade a questão de tributário que foi retificada, basta você pegar o arquivo que saiu, que consta lá no site da FGV, que já está retificada lá a questão, tá? Vou falar de novo aqui as questões, ó pessoal. Prova branca foi a questão 25, amarela 27, verde 26, azul 27. Então se vocês abrirem lá o gabarito, já está lá, substituído, devidamente substituído. Peraí, deixa eu ver aqui. Olha o Márcio aqui aparecendo. O Márcio aparecendo aqui. Deixa eu ver. Márcio, o que você mandou? Você perguntou quais eram as questões de eleitoral. Eleitoral, puxa, me deu um branco aqui, mas já vejo já. De eleitoral, caiu uma sobre propaganda na imprensa. Propaganda na imprensa escrita paga. Se pode e até quando? Pode e pode até a antivéspera das eleições. Teve um curso preparatório que apontou uma resposta diferente, pessoal. Veja a importância de alguns detalhes em eleitoral. O eleitoral muda muito, tá? E nós tivemos uma alteração. Antes podia até a véspera. Nós podemos até a antevéspera, ou seja, até a sexta-feira. E a outra questão de eleitoral... Deixa eu abrir aqui que eu já nem lembro mais, pessoal. Deixa eu ver aqui. Que coisa, né? Tanta informação que a gente fica, é que eu vejo muitas questões... acaba fugindo na cabeça. Deixa eu ver aqui, ó. Tô abrindo aqui, Márcio. Segura aí. O Márcio é uma pessoa muito exigente. Xinga a gente no YouTube. Então, uma foi sobre a propaganda. Mentira, viu? Uma foi sobre a propaganda. A outra falava sobre uma situação em que nós tínhamos ali a pessoa que não votou por 3 eleições consecutivas. Qual a consequência? A consequência é o cancelamento do título eleitoral. E um detalhe interessante, pessoal, para quem viu essa questão, a questão 20 da prova branca, falava lá, Pedro, com 40 anos de idade, por razões ideológicas, decidiu não mais votar. Você poderia ter se confundido aqui e pensado o seguinte, aqui é o tal da escusa de consciência, né? De fato seria esse tema, só que ele não seguiu nenhum procedimento para poder deixar de votar, portanto o título dele podia sim ser cancelado. Eu não vou nem dizer que isso aconteceu com o meu, porque vocês vão pensar, professor de eleitoral não vai fazer uma dessa, né? Mas faz.
Deixa eu ver. Cláudia falou, não entendi a questão do ECA. Cláudia, o professor Gustavo Cordeiro, nosso MP craque aqui, fez aí os comentários, tem na transmissão de ontem, né? Eu confio demais no professor Gustavo, que inclusive que atua, né, nisso dentro do MP, né? Sustentando ali sobre a impossibilidade de se manter essa questão, né? Falando sobre anulação. Valeu, Marcel. Estaremos juntos, acho que amanhã tem eleitoral, carreiras jurídicas. Estaremos juntos aí. Daqui a pouco você vai me mandar uma mensagem perguntando quais são os temas, né? Já já eu te mando também. Tá bom? Então vejam lá as razões. As razões, como eu disse, pessoal, serão publicadas no blog, mas no YouTube da transmissão de ontem do Estratégia, na correção, você consegue ir arrastando, na hora que você vê ali o professor falando, para você ouvir os comentários da disciplina, porque eles já explicaram. É uma primeira percepção, né? Mas a nossa equipe, nós temos uma equipe de monitores fantástica, que eles acompanham, pegam as razões que a gente apresenta, eles constroem os argumentos, fundamentando de modo bem aprofundado, o professor valida, e isso vai para o site, depois para o blog, tá bom? É isso. Pessoal, não sei se eu faltei aqui com alguma pergunta, mas se eu esqueci, me manda lá depois. Pode mandar pelo Instagram inbox. Fechou? É isso. Savio. É isso, pessoal. Em breve eu volto aqui. Se tiver alguma alteração, se a gente tiver alguma novidade, eu volto para a gente bater um papo. Quem tiver dúvida de novo sobre mentoria, me manda e a gente vai melhorando aí as informações para que vocês possam ter segurança. Então, quem vai continuar a segunda fase de mentoria, só observem aí se você é aluno da mentoria também é assinante ou se você não é aluno do Estratégia e vai contratar os dois, só para não contratar errado. E por fim, pessoal, só para fechar, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu virar a câmera de novo. Naquele Linktree que eu falei para vocês, ó, já estão os links aqui, ó. Esse primeiro link para quem já é assinante Estratégia e aí quer só contratar a mentoria. Esse aqui para quem não é aluno do Estratégia, quer comprar o curso aqui, só cuidado, pessoal, que o curso aqui é só a segunda fase, não é assinatura, tá? Mentoria mais curso. E aqui tem comunidade do WhatsApp com as que eu falei para vocês, né? Tem aqui um livro de primeira fase, olha lá mais uma indicação, pessoal, o livro da Editora Foco que eu organizei, Legislação de Ética Profissional. Tem Estatuto, Código de Ética e Disciplina destacados. Ali tem o destaque de tudo que é mais relevante você ler. Podcast, contato, Lattes, LinkedIn, enfim, tá tudo lá no Linktree, na bio do meu Instagram. Tá bom? É isso. Gente, fiquem com Deus, nos falamos em breve, se Deus quiser, já já. Assim que tiver novidades boas, eu volto aqui para bater um papo com vocês. Até já, gente.